Então, essa aula está começando com essa gravação e eu vou falar para vocês sobre a história da odontologia. Olhem esse primeiro slide aí. Vocês estão vendo aí a representação do esmalte ao redor das imagens que estão dentro desses dentes, né? E essas imagens que estão aí são imagens de sofrimento. O dente já era, isso aí é uma pintura, um artefato que fizeram. Então, dentro desses dentes aí, desenharam pessoas sofrendo, ou seja, os dentes faziam as pessoas sofrer também, né? Dores, às vezes eles extraíam esses dentes, na maioria das vezes eles começavam com dor, esses dentes eram extraídos, né? Então, isso colocou muita gente para sofrer, colocou muito medo nas pessoas, tá? Mas é uma história e ela precisou começar do nada para chegar onde nós chegamos, tá? E o bacana disso é quando você vê uma imagem como essa aí, tá? Essa imagem aí foi antes de Cristo, uma imagem onde uma pessoa perdeu os dentes, dois dentes inferiores, mas tinha os outros dentes ainda colocados na mandíbula. Então essa mandíbula aí dos etruscos, né, ela foi achada no ano de 300 antes de Cristo. Então tinha uma civilização, existe ainda, os etruscos, né? É uma região perto da Itália, sabe? Então essa civilização, ela, ela já se preocupava, tá aí na tela, ela já se preocupava com esses tipos de perdas, né? A pessoa perdeu um dente, o que eles fizeram com aqueles dentes? Extraíram, cortaram a raiz daqueles dentes, fizeram alguns orifícios naqueles dois dentes que foram extraídos e amarraram aqueles dentes com fios de ouro, fios flexíveis. Então, eles amarraram nos dentes vizinhos, 300 anos antes de Cristo, né? Coisa maravilhosa. E alguns outros dentes, eles colocavam placas, né? Placas de ouro, que contornavam os dentes, placas macias, de fácil manuseio, e cravavam um dente, né, naquela região da placa de ouro ali, para evitar que a pessoa ficasse com aquela perda. O que quer dizer isso no nosso pensamento? O que quer dizer isso? Nós raciocinamos que as pessoas se preocupavam com a estética, as pessoas se preocupavam com a aparência. Então, isso foi uma época muito importante, interessante, que deu um alento, né, para maiores recursos e maiores estudos. Essa imagem aí me impressiona. Essa imagem me impressiona muito. Então, vocês veem um pedaço de uma mandíbula. Essa mandíbula, ela foi encontrada, né, em 600 depois de Cristo. Ela foi encontrada pelo Dr. Wilson Popenoe, um historiador, um pesquisador. Ela foi encontrada em Honduras em 1931. E o interessante, ela está guardada no Museu de Arqueologia e Etimologia de Harvard. Então, o que eu acho interessante aí nessa mandíbula é que ela tinha 3 dentes faltando aí. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, ela é de origem maia, tá? Ela é de origem maia. O que eles pegaram? Pegaram conchas marinhas, conchas do mar, rasparam as conchas até fazer ponta nessas conchas. Então, vocês estão vendo aí da esquerda para a direita, tem um dente natural, ou 2, um do outro lado. Tem um dente que é um pedaço de uma concha. O outro também, o 4º dente é um pedaço de uma concha e o 5º dente é um pedaço de uma concha. Ou seja, os incisivos centrais inferiores foram perdidos. Por que perderam esses dentes? Porque aconteceu aquele biofilme, com aquelas placas de tártaro, né? Com placas de calcificação. As pessoas não tinham conhecimento suficiente sobre isso. Então, ali debaixo daquela placa, ou dentro daquele biofilme, estavam as bactérias
que se alimentavam através de carboidratos ou açúcar, né? E essas bactérias produziam um ácido que interrompia o fluxo de ligamentos periodontais no nascimento e na perda óssea. Então, essa perda dos ligamentos periodontais fazia com que acontecia a fraqueza ali da área, né, do osso, e a pessoa perdia aqueles dentes. Notem que até agora os dentes foram perdidos, foram os dentes inferiores. Vocês estão vendo aí nesses primeiros slides. Então, o que aconteceu? Eles pegaram esses materiais, são chamados materiais aloplásticos, e fincaram com alguma coisa, um martelo, um pedaço de pedra, fincaram esse dente dentro do osso, certo? Como que eles colocariam isso aí, não colocaram outra coisa? Porque eles sabiam que a concha marinha tinha alguma coisa calcária, e a boca-dente é também calcário, ou seja, tem cálcio. Só que as conchas aí são materiais chamados aloplásticos, não são os dentes da pessoa. E essa mandíbula depois, nesse museu, ela foi radiografada, foi estudada, e viram que aquele cálcio ele se fixou no osso dessa pessoa. Quando eles encontraram esse cadáver, né, eles verificaram que aquelas conchas marinhas estavam presas no osso. Então, esse foi o primeiro implante aloplástico que se conheceu na história da espécie humana. Então, eles guardam isso com muito carinho. E tem um dentista italiano chamado Amadeo Bobbio, né? Em 1970, ele que radiografou essa mandíbula e viu a formação desse osso compacto em volta dessas conchas marinhas que foram afiladas. E assim começou essa história de tentar a recuperação dos dentes. Observem o instrumental que usavam para remover dentes. Esse instrumental eram de metal e eram fabricados de ferro. Então, eles eles imitavam um tipo de cabeça de um monstro, alguma coisa aqui, assim. Então, esses são os fórceps para remover dentes, que eles chamavam, ou ainda em alguns locais chamam de boticões. Então, ele tem o aspecto de cabeça de animais. E encontraram também na Grécia um alicate, né, que chamaram de odontagra. Então, ele está no Museu Arqueológico de Atenas. Então, e esse material esse alicate era um alicate para remoção de dentes, para extração dos dentes ou remoção. Ou, a palavra que nós falamos mais correta hoje é exodontia. Então, olha como que a história já está mostrando para vocês esses materiais. Então, observem aí uma outra coisa interessantíssima. Os maias, que foram artífices de uma cultura e de uma geração que desapareceu, os maias eram índios, né? É uma tribo indígena. Os maias eram extremamente estudiosos. E observem esses dentes, eles foram serrados e nele foi colocada uma pérola. Só que esse slide está essas pérolas são pérolas marinhas. E como que eles colocavam essa pérola aí? Por que eles desgastavam os dentes? Eles desgastavam o dente para uma cultura de poder nessa civilização maia. A cultura de poder era assim. Quando eles colocavam uma pedra lá nos caninos, né, ou nos laterais, essas pedras mostravam que aquela pessoa era importante dentro da civilização deles. Ele poderia ser condecorado com isso, com essa pérola no dente, como se fosse dentro da escala de crescimento, um soldado.
a partir da escala de crescimento, quando eles se tornavam, estou fazendo uma analogia aqui, quando eles se tornavam tenentes ou capitães ou generais, né? Então, eles colocavam, aí quando chegava nos incisivos centrais, essa civilização maia, esse já era o chefe supremo. Ou seja, e com que eles cortavam isso? Com lixas, né? Com pedras, devia doer muito, né? Então, essas pedras, essas pérolas colocadas nos dentes anteriores aí, mostravam quem que era o chefe, aquele que tinha mais poder. Então, por que eles colocavam isso, não colocavam uma outra coisa, sei lá, no cabelo, na cabeça? É porque os dentes sempre chamaram a atenção pela beleza deles. Os dentes são bonitos. Os dentes são... A boca é um segmento da face que chama muita atenção, porque sorri, mostra emoções, né? Mostra... a pessoa conversa pela boca, então ele pode ser um líder através da conversa, através da fala, né? Então isso foi um momento muito muito bonito na odontologia para se conhecer como que a odontologia já era importante, como que os dentes já eram importantes na antiguidade. E como que eles colavam essa pérola? Como que eles colavam essa pérola? Olha que outro valor interessantíssimo para a história. Eles tinham eles aplicavam no dente uma forma de furar um buraquinho no dente, furar uma cavidade ou um orifício no esmalte. Eles pegavam com a mão esse bambu e na ponta desse bambu tinha um material à base de pó que eles colavam. Esse bambu que vocês estão vendo no slide direito aí, colavam uma ponta de ferro, uma ponta de alguma coisa que toda serrilhada, e eles iam fazendo movimentos com a mão para o lado direito e esquerdo, igual eles acendiam fogo antigamente, com as duas mãos. Então, eles faziam esse orifício, colocavam uma cola aí, e essa cola prendia a pérola. Mas aonde que eles tinham essa cola? Eu sou muito curioso, então eu vou atrás dessas coisas, como é que li sobre isso, como é que eles chegavam nessa cola. Os barcos que eles usavam no mar, debaixo do barco ficavam presos algumas conchas marinhas, né? E aquele barco ficava cheio de conchinhas, igual tem os navios hoje. Essas conchas, elas são chamadas de cracas, né? Essas cracas marinhas, elas colavam no fundo do barco, então eles arrancavam aquela craca e viam o que tinha dentro dela. Tinha uma cola poderosíssima. Era uma cola que faziam com que elas cravassem ali. Então eles removiam essa cola, colocavam naquele orifício que foi feito com esse artefato de bambu e pegava a pérola do mar, né? A pérola já vem prontinha, e colava aquela pérola ali. Ou seja, descobriram o primeiro adesivo do mundo. Então, o que as civilizações trouxeram de cultura para a gente foi uma coisa assim extremamente importante, né? E vocês observem que esses tipos essa civilização maia, ela estava na Guatemala e Honduras, a península de Yucatán. E essa pedra, essa pérola, é chamada de jadeíta. E o pó de quartzo mais a água que era colocada para a cola eram, né? Não, o pó de quartzo mais água era usado, era um abrasivo que eles, como eu falei com vocês, era um tipo de desgaste que eles faziam na coroa do dente. E o cimento que eles colocavam era fosfato de cálcio mais silício, que eles tiravam dessas conchas, as cracas marinhas. Então, aí está a receita de como que os maias eram inteligentes e faziam toda uma diferença nas civilizações. Eles foram exterminados, roubados pelos espanhóis, né? Eles acabaram, mataram essa civilização maia. Quando esses maias foram descobertos, os europeus, principalmente os espanhóis, levaram muitas doenças para lá, né? Transmitiram muitas doenças, e essa civilização foi extinta, infelizmente.
eles eram inteligentíssimos, eles conheciam tudo, né? Tudo que era sobre as estrelas, sobre a água, sobre o planeta, eles conheciam tudo naquela época, né? Um milênio antes de Cristo, né? Então, aqueles molares que vocês viram também com fios de ouro, nos slides anteriores, eles foram encontrados também num cemitério lá no Egito, em cadáveres, né? Encontraram mandíbulas, onde essas mandíbulas, né? Elas tinham a falta de incisivos centrais inferiores, e lá nesse cemitério, está o nome dele aí, escreve-se El Gisel, mas fala-se El Gizar. Então, esses molares com esses fios de ouros foram encontrados na civilização hebraica, na civilização egípcia, e isso tudo 1 milênio antes de Cristo, né? E essa história também da estética antiga, né? Uma maneira de não deixar as pessoas perderem o sorriso pela falta de elementos dentários. Isso aí passou pelos etruscos, como eu falei com vocês, naqueles molares que eles encontraram. Lá nos maias, lá embaixo, os maias também eu acabei de falar. E as mulheres no Japão e as mulheres chinesas, elas também adornavam os dentes. Faziam como se pintavam a unha, como se pinta uma unha. Na China e no Japão, eles colocavam o dente como um artefato de estética, de beleza, né? Eles pintavam esses dentes para tornar a aparência da pessoa mais agradável. Tem uma tribo de Ubangis na Polinésia, é uma tribo não é de índios, né, mas são de polinésios, né? Eles têm também o hábito de pintar os dentes, tá? E fazer com que a estética chame a atenção do sexo oposto. Isso é uma forma de dança, de cultura, de sobrevivência, né? Acreditando em alguma coisa que aquilo ali tinham deuses para fazer esses segmentos, essas apreciações. Então eles faziam isso para os deuses. E os astros de Hollywood, as estrelas de Hollywood, também, para aparecer na tela, eles também tinham que estar com os dentes bonitos. Então, nessa época, nos Estados Unidos, a odontologia teve um crescimento muito grande, principalmente por causa da estética. E aí, o que aconteceu nisso aí também? O que aconteceu nisso? Tem um artista que fez aquele filme E o Vento Levou, o Clark Gable, aquele que era o artista principal do filme, e que casa com aquela menina do filme, não estou lembrado o nome dela, acho que é Rita Hayworth, né? Então, o Clark Gable era o artista daquele filme. E ele tinha os dentes muito feios, muito feios. Não tinha tempo, não tinha ortodontia naquela época para colocar os dentes no lugar, né? Então, falam que para ele não perder por causa dos dentes, para ele não perder a participação dele naquele filme, ele pediu para extrair todos os dentes dele e colocar uma prótese total, a famosa dentadura. Então, a história do cinema também conta isso, né? Então, vocês estão vendo aí, olha, em 2700 antes de Cristo, uma estética aí que foi encontrada no Egito, naquele cemitério El Gizar, né? E hoje ele está no Museu da Escola Dental de Paris. Se você for um dia em Paris, vocês vão lá ver esses dentes. Então, só mostrando, né? A estética também, ela esteve presente também com o egípcio, né? No cemitério que eu falei, El Gizar, com molares de fio de ouro. Também foi um achado em 350 depois de Cristo. Olha que imagem bonita. Então, a odontologia estava sendo reverenciada desde o passado, né? Desde o passado. E nós temos também aí outros
elementos com fios de ouro, um em preto e branco, o outro já colorido. Eles puxaram o fio ali para ver como que eles passavam aqueles fios. Eles circundavam aquele dente, eles faziam um pequeno desgaste no fio, onde um pequeno desgaste na coroa do dente, em forma de risco, né? Vocês estão vendo aí. Então, esse fio passava exatamente nesses locais para segurar esses dentes. Então, encontraram em El Qatar e El Giza, no Cairo, esses achados odontológicos, né? Em 1952 e o outro em 1914. 1914 é o da esquerda. E esses pesquisadores aí são aquelas pessoas que são os escavadores, né? Os arqueólogos que vão atrás dessas informações. E você observa também que a qualidade do atendimento, né? Totalmente sem luvas, totalmente sem nenhum controle de infecção. Então, isso aí já é numa idade do Renascimento. Os dentistas iam na rua e ensinavam a outros dentistas a fazer cirurgias de extração dos dentes. Tinha medicamento para isso? Claro que não, não tinha nada. Então, era na força bruta mesmo. Então, eles tinham medo. Então, eles chamavam esses dentistas de barbeiros, né? Porque, às vezes, um tempo depois disso aí, do Renascimento, eles começaram a atender as pessoas em barbearia, naquela cadeira que acabou virando uma cadeira de dentista e com o tempo foi melhorando. Então, isso aí, né? E a nossa padroeira, Santa Apolônia, né? Ela foi... Santa Apolônia, ela era um mártir, né? Era uma santa que tinha uma... milagrosa, que eles falavam, né? Então, Santa Apolônia é dessa época aí, 225 depois de Cristo, e ela foi sacrificada e dela arrancaram os dentes para tortura, né? Então, os bispos daquela época, os padres daquela época, como ela tinha um poder de cura naquela época, né? Ela era classificada como uma bruxa. Então, ela foi santificada por um dos papas, que eu não sei qual é, e ela é a protetora do dentista, chamada Santa Apolônia. E o dia do dentista, o dia mundial da odontologia e do dentista, é dia 25 de outubro, tá? Dia 25 de outubro. Vamos lá. Observem como que eram as pessoas que faziam curativos ou extraíam dentes na rua. Vocês estão vendo aí a representação na China, um chinês aí cheio de potes, cheio de materiais por trás dele, aí, do lado dele. Esses materiais aí tinham medicamentos que curavam o dente, ou seja, era algum medicamento que desativava a dor da polpa. E na Argélia, em 1910, aí, mostrando um argelino removendo um dente de uma pessoa, o instrumental está na mão dele, o instrumental de remoção. O chinês ali está curando. A pessoa fica ali sentada num banquinho e ali é o consultório odontológico dele. Então, ainda bem que existiam essas pessoas no passado, né, que conseguiam, né, fazer isso. Ao nosso chinês de novo aí, e os materiais fabricados na China, né, os chamados fórceps, ou alicates de extração, né, extração de dente. A odontologia também no mundo árabe, ela foi muito creditada, né? Eles tinham eles tinham outros tipos de ferramentas para extrair dente. Observem essa ferramenta aí na figura superior do lado esquerdo. Essa figura mostra um fórceps, que a pessoa colocava isso no alvéolo, em cima do osso alveolar com a gengiva e pregava, apertava o parafuso, e aquele parafuso, eles faziam uma força naquele parafuso para o lado de trás, com a mão mesmo ou com uma outra ferramenta, e empurrava aquilo ali que estava com o parafuso apertado, e o apoio dessa ferramenta aí para extrair dente, estava em cima da gengiva e do osso alveolar. Então, o mundo islâmico, né,
o mundo islâmico também contribuiu, né, com a história, sobre a história da odontologia. E aí um dentista hindu, que ele tem ali em cima, observem lá, se aproximar esses slides, vocês vão ver, aqueles potinhos lá são mais recentes. Isso é na Índia, né? E está escrito lá, dentista, né? Dentist. Então, esses potinhos que vocês estão vendo aí são acrílicos. Esses pós, tem alguns que têm embalagem até hoje. Isso não é na época antiga, isso aí é mais recente, né? Na Índia, tudo é muito pobre, né? Tudo muito pobre, né? Então, ali ele está aguardando algum paciente para fazer um curativo, fechar um orifício. Eles usavam acrílico, pó e líquido misturavam, colocavam no orifício onde o dente estava aberto, eles raspavam aqueles dentes primeiro, e depois ele colocava, né? Ele colocava aquele acrílico duro dentro dos dentes. Então era uma forma de restaurar, né? Não era a melhor, mas já ajudava um pouquinho, tá? E também, na época do Renascimento, o Leonardo da Vinci, como ele atuou em muitas ciências, né? Na medicina, na odontologia, na história, na pintura, em todas, na física, na química, o Leonardo da Vinci é considerado até hoje um dos maiores crânios de conhecimentos que já teve no mundo, e comparado até com crânios, né, pessoas inteligentes no mundo de hoje, né? Mas naquela época ele fazia acontecer. Ele pegava um cadáver, dissecava um cadáver e dava ciência ou nome a todas aquelas estruturas. Ele foi um deles, né? E ele também classificou os dentes. Você vê no quadro abaixo aí, onde estão esses desenhos de dentes, Leonardo da Vinci descreveu o molar, o premolar. Então, mais uma vez na história, esse cérebro mundial atuou também em nossa área, né? Esse aí é um francês chamado Pierre Fauchard, né? O Pierre Fauchard, né? Ele é de Saint-Denis, né? Em Paris, na França, o nascimento dele, quando ele nasceu, e a época que ele morreu, né? 22 de março de 1761, e nasceu em janeiro de 1679. Então, ele era um médico francês considerado o pai da moderna odontologia. Então, ele, além de médico, ele era dentista, né? Então, ele nessa consideração que fizeram a ele escreveu a primeira obra, a cirurgia na odontologia, a cirurgia odontológica, dentista, né? Dentista. Primeira obra da odontologia que descreve a anatomia da boca, as patologias, as técnicas para remoção de cáries e restaurações e implantes de dentes. Nessa época aí, ele já tinha preocupação com os implantes, ele descreveu como que se poderia, claro que não foi bem sucedido nessa parte do implante, mas ele que foi a pessoa que divulgou e escreveu sobre toda essa matéria aí, os sintomas das dores, os sintomas provocados por bactérias, os abscessos, todas as patologias, grande parte delas, o Pierre Fauchard, ele contribuiu com a odontologia também. Isso aí é uma ponte fixa, né? O que era essa ponte? Eles faziam, por exemplo, uma pessoa, faltava um elemento, eles faziam através do marfim, da prata, que é esse pino, esse era um pino de prata que era colocado dentro de uma raiz, e a pessoa que, quando faltava dente, eles faziam de marfim os dentes. Logicamente, não é uma escultura bonita, mas era uma nova moda, né, que surgiu nessa época para a recuperação de dentes. Isso foi no século XVII, na França, e essas pontes são chamadas espigas, né? E ela está colocada nesse museu aí, como está falando embaixo. E o presidente americano, George Washington, vocês já ouviram falar nele, né? O George Washington não tinha dente, teve que extrair todos os dentes por causa de doença infecciosa. E a doença infecciosa dele
ela transmitia vários tipos de doenças para ele, que ele era um cara muito doente. Então não tinha dentadura naquela época. E o que o dentista dele fez? Olha para vocês, observe o que é que eles fizeram. O dentista dele fez uma placa de metal, né? Deve ser de ouro, e nesse ouro ele colou dentes de marfim em cima, na parte superior, e embaixo, na parte inferior, da mandíbula e maxila. E ela, para não sair da boca, ela tinha uma mola. E essa mola, ele colocava dentro da boca e a boca dele estufava. Então, quando ele ia tirar fotografia, ele nunca tirava rindo, ele só tirava dessa maneira aí. Às vezes, quando ele não usava dentadura, para ele tirar uma foto ou ficar perto de alguém ouvindo, ele quase não falava, né? Eu tenho um livro muito grande, um livro que eu trouxe, ele é enorme, ele é maior do que os livros normais, né? Esse livro eu comprei, foi feito nos Estados Unidos, esse livro eu comprei, e todas essas histórias eu tirei daí e da internet. Então ele não vivia feliz com esse tipo de trabalho. Claro, isso era pesado, na hora que ele articulava ele tinha que abrir um pouquinho, fechar um pouquinho com as mãos, isso aí, através dessa mola. Coitado, deve ter sofrido horrores, né? E os Estados Unidos, como é um país muito patriota, ele não perde nada da história dele, tudo ele guarda, tudo ele aproveita para contar a história do como que é a história americana. Essa dentadura do George Washington está nesse instituto em Washington aí, ó. Smithsonian Institution, né? Esse é o Museu Natural de História de Washington. E também mostrando aí os tipos de articuladores. Articuladores, vocês acham hoje, a gente quando trabalha com prótese, a gente usa um articulador, faz um molde do paciente, coloca no articulador, na parte superior e na parte inferior, né? E esse articulador mostra uma pessoa desdentada e está sendo feito com duas próteses totais, vai ser feito duas próteses totais, a superior e a inferior. Esse é o articulador de Oschlecker. Ele é de 1878. E embaixo aí uma prótese de madeira, com pino de madeira e um dente de madeira, todo esculpido no Japão, para substituir um dente extraído. Essa época aí, eu não sei, não falo a ano ali, mas é um período, o Japão é dividido em períodos, a história dele. Esse foi o período Tokugawa. E tem outros períodos com outros nomes, mas eles sempre falam desses períodos dessa forma, né? E também uma outra interessante situação, né? Interessante situação que você está vendo aí, tá? Deixa eu passar mais um aqui. Isso. Essa menina, ela é da tribo Ticuana, é um povo indígena que mora no Amazonas, é vizinho com a Venezuela. Então, nessa civilização, eles, culturalmente, eles veneram o peixe piranha. O peixe piranha é venerado nessa civilização. Qual a identificação disso? É que o peixe piranha é bravo, é lutador e reproduz muito, e ele nunca desaparece, a espécie dele nunca desaparece. Ele reproduz muito, e é um peixe que briga, e é um peixe violento, né? Ou seja, rápido. Então, nessa tribo é muito comum pegar as crianças, as meninas e também os homens, quando chegam numa certa idade, principalmente as mulheres, eles pegam os dentes com pedra, eles desgastam esses dentes e fazem esses dentes ficar pontiagudos, como se fosse um dente de piranha. Então, isso é uma religiosidade, isso é uma identificação tribal, isso é uma cultura, é tudo isso. É tudo isso. Uma identificação com o peixe-piranha, uma identificação de religiosidade
e uma identificação com a cultura. Então, isso é, assim, é interessantíssimo, né? Porque cada povo, cada civilização tem sua história. Olha essa índiazinha aí, linda, né? Pessoa linda, tá aí com algumas coisas enfiadas no lábio aí, tipo um palito, um pedaço de pau, né? Toda com o rosto riscado, né? Então, também uma cultura tribal, né? Essa índiazinha, ela é da região da Venezuela. Ela é da tribo Yanomami. Essa tribo foi descoberta muito depois de terem conhecido todos os índios, e foi descoberta aí lá para os anos de 1970, 80, se eu não me engano. Então, essa tribo foi descoberta, os Yanomamis. Eles ficam no Rio Orinoco, na Venezuela. Você vê que ainda tinha tribo que não era descoberta. Então, essa tribo, ela colocava farpas afiadas de madeira, bambu, nos lábios e bochechas. Será que é o quê? Uma cultura para beleza, uma cultura para chamar atenção, uma religiosidade? Então, assim, tudo que aparenta diferente no rosto, ele traz uma sensação de beleza. Você observe hoje, nos tempos de hoje, eles colocam piercing nos lábios, colocam piercing na língua, no nariz eles colocam um piercing também, e nas orelhas, às vezes, eles colocam eu já vi uns caras colocando uns brincos, aquele brinco, ele fura a orelha ali e coloca um brinco ali, abrindo toda a orelha, tá? Abrindo todo a elasticidade da orelha para colocar um brinco. Então as culturas são diferentes, né? São diferentes. E a odontologia também, através dessa história, ela teve uma evolução interessante também, né? Essa evolução permitiu que surgissem as novas fábricas, né? Vocês já viram falar de produtos da SS White ou ainda não? Eu acredito que vocês já devem ter visto falar alguma coisa. Se não viram, vocês vão trabalhar com produtos da SS White. A fábrica da SS White está na Filadélfia e ela existe desde 1840. Olha que interessante. Ela foi fundada em 1840, nunca quebrou, nunca esteve com nível baixo de falência, né? Por que quer dizer SS White? Está lá o nome do cara lá, Samuel Smith White. Então, essa fábrica tem gerações de membros aí, né? Que fizeram parte da história dessa loja e do que ela fabricava. Ela fabrica acrílico, ela fabrica dentes, ela fabrica materiais, e nós atualmente trabalhamos com muitos materiais da SS White, até hoje, né? E aí também, nesse crescimento, começaram a surgir, né, os dentistas. Os dentistas, depois de formados, começaram a surgir e montavam suas clínicas. Às vezes, as clínicas eram na mesma casa onde eles moravam. Eles faziam um cômodo e por ali ficavam. E também, esses aí são os cartões de visita que eles faziam. Mandavam imprimir para fazer as propagandas, né? Vamos lá. Passar mais uma aí. E aí começaram a surgir os dentifrícios, né? Começaram a surgir as pastas de escovação, que antes eram misturadas com areia muito fininha, ou misturada com bicarbonato. Aí começaram a surgir os dentifrícios e os adstringentes para tirar o mau hálito, né? Eles faziam na forma de perfumes, na forma de produtos químicos, né? Que eles faziam bochecho, e também, além disso, ainda usavam a pasta odontológica, tá? E aí estão outras coisas que tiveram um crescimento, né? A cadeira,
uma das primeiras cadeiras odontológicas, se não foi, foi a primeira, em 1890, né? Essas cadeiras eram verdadeiras cadeiras de barbeiro. Vocês estão vendo lá uma alavanca de pé, que o barbeiro, para abaixar a cadeira, o barbeiro ficava com o pé em cima daquilo ali, ia bombando, bombando até descer. E tinha várias escalas de pé, que abriam, fechavam, para descansar os pés, e ela tinha já os movimentos para deitar. Então, a cadeira do barbeiro, ela foi aproveitada como a primeira cadeira de dentista que surgiu no mundo. Aí começaram a surgir armários especiais para guardar brocas, guardar materiais de uma forma geral, que vocês estão vendo ao lado aí, que é bem bacana você ver, olhar essas histórias. E as cadeiras, aos poucos, elas foram se constituindo em vários modelos. Aí vocês estão vendo 3 modelos de cadeiras diferentes nessa apresentação. E você vê um motor de alta rotação, ou motor de rotação, na parte de cima dessa cadeira aí. Ele era bombado no pé, ele era igual máquina de costura. Você ia batendo o pé e a cordinha girava uma roldana, dessa roldana girava uma roldana menor, era um pedal, onde todo esse movimento dessas rodas, eles iam cortando o dente, né? Iam desgastando o dente e vibrava muito, não tinha uma alta rotação, era uma baixa rotação mesmo para remover as cáries. E as brocas também surgiram mais ou menos nessa época, e essas brocas, elas, quando eram colocadas nos dentes, ela trepidava do cara sair correndo ali. Por isso que a odontologia amedrontou muita gente, como ainda amedronta. Mas tem que saber. Falei das brocas, elas estão aí. As brocas surgiram também nessa época, 1860. Então, olha o motorzinho com a broca, olha embaixo, a figura do lado direito, é igual esses brinquedinhos de dar corda. Ele tinha a ponta do motor lá, onde encaixava a broca era encaixada nesse motor, aí você dava corda, igual um relógio, e depois, na hora que abria a corda, o motor ia lá na boca, a broca ia lá na boca e ia vibrando, né? Ela fazia uma vibração, aí tem um dentista aí fazendo desgaste no dente para remoção de lesão cariótica. Então, ela era movida por ou no pé, ou dando corda nesse primeiro motor de baixa rotação que vocês estão vendo no slide da direita. Então, essa era uma forma de trabalho nessa época. Aí a odontologia começou a ter um franco crescimento, muito grande, né? Aí existiam as empresas que fabricavam todo um conjunto, a cuspideira, os motores de rotação, né, pequena ainda, vocês estão vendo na parte de trás aí, cuspideiras, motor com cordas. Então, isso aí é um museu em São Paulo, não lembro o nome, que eu não achei, e eles são guardados nesse museu, né? Então, todos impecáveis. Essa fase aí já foi uma fase melhor da odontologia, tá? Ainda mostrando novamente os motores, mostrando os armários para guardar instrumental, materiais, né? E assim foi sendo, a odontologia foi crescendo até chegar na fase de materiais mais apreciados pelos dentistas, como eram os instrumentos de cirurgia. E esses instrumentos de cirurgia, eles eram sempre guardados em maletas, e o profissional que ia nas áreas rurais, no campo, aqui no Brasil, lá na Europa, eles levavam esse instrumental todo para poder fazer as extrações, e às vezes levavam até aquelas broquinhas com aquele motorzinho da corda, né? Então, aquele ali mostrou na França, né? No Museu de Cirurgia Dental, em Lyon, no slide anterior, mostrando na França no Museu da França, esse material guardado, né? E também teve o Charles Henry Land, né? O Charles Henry, ele foi um dos maiores dentistas, né?
em inglês aí, Henri, né? Foi um dos maiores dentistas da história, de 1847 a 1919. Esse cara fez muita coisa pela dentística restauradora, tanto ele como um outro dentista chamado Black, né? Vardiman Black. Eles fizeram muitos postulados, escreveram muitas coisas sobre a odontologia, que são até hoje, alguns preparos são até hoje respeitados, graças aos fundamentos que o Charles deixou, né? E ao lado direito dele você está vendo o neto dele, que é o chamado Charles Lindbergh. O Charles Lindbergh foi um dos maiores pilotos de avião que a história já conheceu no mundo. Ele atravessou o Atlântico todo, né? Atravessou o Atlântico todo com um avião sem parar. De ponta a ponta, ele não pousou o avião, atravessou o Atlântico todo. Quando, para não gastar muita gasolina, às vezes ele desligava e voava com esse avião seu, que ele também era um planador. Depois, quando precisava ligar, ele ligava de novo. Então, ele preparou esse avião, foi o primeiro homem da história a cruzar, o Charles Lindbergh, filho desse dentista, o Charles Henri, foi o primeiro dentista a cruzar o Atlântico em um avião, o neto dele. E a anestesia também, ela começou a ser melhorada. A história da anestesia é muito interessante. Tem esses dois dentistas aí, o William Thomas Green Morton, a gente fala Thomas Green Morton, William Thomas Green Morton, e o outro é o dentista Horace Wells. Todos dois estavam competindo para ver quem anestesiava, como que eles descobriam, como que eles seriam os descobridores da anestesia. Então, na realidade, a anestesia naquela época era através do éter. Eles criaram uma forma da pessoa cheirar o éter e ficar desmaiada ou apagada durante algumas horas, né? Ou alguns minutos, dependendo da quantidade. A pessoa inalava, ela cheirava isso aí, e esse foi um inalador do Thomas Green Morton, à esquerda aí, esse barbudo. E à direita, o Horace Wells, ao invés dele usar o éter, ele melhorou, porque o éter era muito perigoso, né? Podia dar parada cardíaca, criar uma série de consequências. E o Horace Wells desenvolveu o oxigênio nitroso, o óxido nitroso, que a pessoa cheirava e apagava também. Então, quando o Horace Wells descobriu o óxido nitroso, o Thomas Green Morton ficou sabendo, pegou a receita dele e patenteou. Só que o Horace Wells já tinha colocado no mercado o óxido nitroso, como vocês estão lendo aí abaixo, né? E ele, nessa época, em 1844, já tinha usado e descreveu. Então, como ele usou e descreveu, o outro não podia patentear, né? A Constituição americana proíbe demais, é crime na Constituição. Há mais de 240 anos a Constituição americana existe, então é crime nessa área você roubar a patente ou pegar a patente ou o material de outra pessoa e patentear. E o Green Morton tomou muitos anos de cadeia por causa disso. E o Horace Wells, ele suicidou, ele ficou louco depois de muitos anos. Ele mexia com tanto esse material de cheirar éter, cheirar oxigênio, óxido nitroso, que ele acabou enlouquecendo e ele suicidou. Então, essa é uma outra fase da anestesia. Mas o óxido nitroso, né, ele era colocado dentro de um vidro, e o éter, ou óxido nitroso, colocado dentro de um vidro, e ali a pessoa fazia inalação, e eles dopavam a pessoa, né? Então, vocês estão vendo aí a segunda anestesia documentada no mundo todo, em 16 de outubro de 1846. Uma mulher foi submetida à cirurgia, vocês estão vendo os médicos do lado aí, né? E eles usaram nessa época, foi o éter, né?
Esse é o Hospital Geral de Massachusetts. Eles usaram o éter, e o éter apagava a pessoa, né? E depois eles faziam a cirurgia. Quando começava a pessoa ficar acordada, eles colocavam mais o inalador. Então a anestesia foi descoberta por um dentista. No mundo todo foi uma grande vantagem para todo o mundo foi a descoberta da anestesia. E nós, como dentistas, temos orgulho de ver isso aí sendo usado até hoje. Essa fotografia aí foi feita por um sistema chamado daguerreótipo. É de Daguerre, um francês, ele que começou essa história da fotografia, de fazer as placas para registrar, né? E ele chamou de daguerreótipo. Então, é uma forma de homenagem à fotografia também. E nessa segunda anestesia do mundo, ela foi feito um quadro, né? Aqui foi fotografado, e também um artista, Robert Kinkley, ele fez um quadro descrevendo como que a mulher está sendo operada ali, os cirurgiões em volta, os alunos, e o uso do éter. Mas, na realidade, aquela fotografia é que retrata a posição, as pessoas que estavam lá, e o quadro ele é mais romântico, né? Então, os assistentes vendo o tipo de cirurgia, e não tinha luvas, não tinha nada naquela época, então era uma coisa muito interessante, né? As mulheres na odontologia, né? As mulheres na odontologia. Deu um probleminha aqui que eu encostei no botão, mas acho que eu já acertei. Então, a primeira dentista do mundo foi essa mulher aí, chamava-se Lucy Beeman Hobbes. Ela formou em 1866 em Ohio, no Colégio de Cirurgiões Dentistas, né? Então, ela é considerada a primeira dentista do mundo. Antigamente, as escolas não permitiam a entrada de mulheres, só de homens, né? Então, existia essa controvérsia aí, essa forma de regular, que não acabou que ela lutou, ela foi na justiça, entrou na justiça para poder fazer odontologia na escola de Ohio, no Colégio Dental de Ohio, e ela conseguiu e se tornou a primeira dentista do mundo. E depois dela viriam outras mulheres, né? Muitas. E aí você está vendo na França a Mademoiselle Hélène, né? A Mademoiselle Hélène Purkis, e ela é uma dentista, né? Que também está trabalhando no seu ambiente, né? Que também, depois que veio a primeira mulher nos Estados Unidos, veio também a Hélène Purkis, em Paris, né? 1880, né? Também, depois de 1866, veio a Hélène, formou, e assim por diante, foram formando os dentistas, as dentistas, e elas faziam parte desse mundo que vocês estão vendo aí também, ó. Trabalhando em suas casas, num cômodo, preparando para fazer uma extração dentária, como vocês estão vendo aí, né? Outra mulher aí, em outra posição, a cadeira já está inclinada, a cadeira do barbeiro, está vendo o pé da pessoa descansando. Se for uma pessoa menor, tem a parte de cima aí para colocar o pé, para descansar. E a cadeira inclinada, normalmente as pessoas trabalhavam em pé. Eu já tratei de dente com dentista que trabalhava em pé, né? E depois foram surgindo as posições, né, para melhor descanso do corpo, né? E uma outra mulher aí também com a cadeira não totalmente inclinada, mas dentro da posição que ela precisava. E é bacana a história. E aí estou mostrando, né, uma escola em Rochester, Nova York, e a Universidade de Illinois, em 1900, e as mulheres já em 1926, também dentro da Universidade de Nova York, em Rochester.
Rochester tem uma história muito interessante. A Kodak foi inventada, a máquina foi criada, e o dono dela, vou lembrar o nome dele aqui, bom, vou lembrar, não, não, vou lembrar depois. Quando ele ficou muito rico, muito milionário, e o sonho dele não era ser construir máquina, ele tinha um sonho de ser dentista, né? Então, ele conseguiu juntar uma fortuna muito grande, e lá na cidade dele, onde ele morava, em Nova York, em Rochester, no estado de Nova York, ele conseguiu construir uma escola odontológica e fez doações para essa escola odontológica. Foi obra dele, e onde tinham os homens e as mulheres que estudavam, só que ele colocou as mulheres num lugar e os homens em outro. Então, elas eram separadas. Então, você vê a graciosidade das mulheres, todas de branco, já usando a preocupação de não deixar faltar a higiene, né? Então, toda a fortuna dele ele deu para essa escola, e ele deixou dinheiro demais para Rochester, para todos os tipos de eventos, né, que a odontologia precisava, né? O nome dele é George Wistman. George Wistman. Então, a Kodak era dele. Hoje a Kodak não existe mais. Fabricava filmes, fabricava máquinas, e revelava, todo o mundo todo revelava só com eles. Aí vocês estão vendo agora uma clínica de odontopediatria de 1920 nos Estados Unidos. Olha que legal, né? As crianças sendo tratadas, as cadeiras, olha, também a mesma coisa, a cadeira do barbeiro. Aos poucos elas foram melhorando, né? E também uma área muito interessante, que teve um crescimento muito grande, foi a radiologia, né? E os estudos mostraram todos, tanto a história da radiografia, como os estudos da radiografia, como os estudos da odontologia, tiveram pessoas importantíssimas, né? Na radiografia tinha o Konrad Reuter, que ele foi o primeiro a descobrir a radiografia, como que fazia a radiografia. E o Greenwald Black, ou simplesmente G.V. Black, é uma das figuras mais expressivas da odontologia moderna. Ele era o mentor de todas as bases científicas para o desenvolvimento dos procedimentos restauradores, né? Então, todo esse desenvolvimento das formas de fazer o preparo, de restaurar o dente, esse Black, né? O Wardman Black, ele é que fez todos os estudos, ele estudou os instrumentos, ele bolou instrumentos, criou instrumentos para se trabalhar, a importância da ergonomia, ou seja, a importância de ficar com o corpo dentro dos padrões para não cansar, sentado com ergonomia, publicou centenas de artigos como pesquisador e é a principal referência na odontologia do seu tempo. Então, ele teve uma importância muito grande nesses estudos. Então, aí está o Werdman aí, um pouquinho mais velho, né? Vocês estão vendo, e o fundamento que ele deixou. Ele escreveu sobre a anatomia dental, né? Publicou periódicos, pequenos livros, e escreveu sobre a dentística operadora, a dentística restauradora, hoje é chamada, antigamente era dentística restauradora. Os primeiros livros, os primeiros eventos de crescimento foram dele. Então, ele nasceu em 1836 e morreu em 1915. Ele é o pai da odontologia restauradora, né? Que é a odontologia que eu particularmente gosto de praticar. E ele já preocupava com o que nós estamos estudando aí no SUS. Olha aí, está chegando o dia, e talvez vocês o presenciem ainda em vida, em que a nossa tarefa fundamental será a odontologia preventiva, mais do que a conservadora.
Quando estivermos entendendo a etiologia e a patologia da cárie dental, poderemos combater seus efeitos destrutivos mediante de uma medicação sistemática. Então, ele acreditava numa medicação para combater a cárie, né? E hoje, para combater a cárie, nós usamos o quê? A prevenção, né? Usamos a prevenção, a escovação os dentifrícios com poderes de ter ter flúor, perdão, e uma série de outras ações para eliminar a doença cárie. Se matar a bactéria, é complicado. Então, se colocar uma medicação que a bactéria atua junto com ela, sem a bactéria ser exterminada, seria uma solução. Mas ainda não temos um medicamento. Nós temos um medicamento que é a prevenção, tá? Então, vocês observem aí um outro, não tem parentesco nenhum com o outro Black, não. Esse é o Arthur Black. Ele é o pai da moderna odontologia de cavidades, onde se fala classe 1, classe 2, os conceitos. Ele é o propagador dos conceitos de como se restaura um dente, como se faz o preparo de um dente. Então, nesta época aí, ele já estava, em 1930, já tinha os postulados dele, né, de como se fazia isso. Hoje mudou um pouco, tá? E nós estamos vendo aí o Konrad Reuter, Wilhelm Konrad Reuter, era um alemão, que ele trabalhava no Instituto de Física de Würzburg, na Alemanha, em 1895. Então, ele descobriu o raio-x, colocando a corrente elétrica dentro de um tubo, e ela se imprimia numa folha de platino cianeto de bário, e aí ele descobriu como se fazia as radiografias. Então, ele inclusive fabricou vários aparelhos, como vocês estão vendo do lado aí, essa figura na odontologia. Esse é um aparelho de raio-x antigo, né? Raio-x, que eles usavam. Então, dentro desses conhecimentos, tinha uma francesa, uma polonesa chamada Marie Curie, né? O nome francês, casada com um francês, Pierre Curie, e a Maria Curie, Courrier que escreve. Então, os dois também descobriram a forma de radioatividade, como que se passava a radioatividade. E a radioatividade, na época, causava câncer, como causa hoje também, só que eles não sabiam, todos os dois faleceram por problemas de câncer por radiação. E eles descobriram, assim, sem querer, né, a radiação. Eles colocaram a mão em cima de uma placa, estavam encostados nessa placa, e o aparelho estava ligado e fez uma radiografia da mão. O que eles estavam procurando foi sem querer. Já tinha o material, a platina, né, já estava com cianeto, tinha o bário, né, o bário é muito usado em radiografias, é um elemento químico, né? Então, eles colocaram a mão numa placa sem querer e ali apareceu parte da mão, não sei se foi da Maria Curie ou do Pierre. E aí estava descoberto a forma de radioatividade que o Konrad Reuter continuou estudando através de corrente elétrica que passava dentro de um tubo e fazia a radiografia. Esses caras eram violentos, né? Os caras faziam acontecer assim, demais, né? E está aí uma paciente sendo radiografada, olha o tamanho do aparelho. Hoje se faz uma radiografia de uma forma tão mais simples, né? Aparelhos menores, claro. Tudo tem sua história, tudo tem o seu momento. E esses momentos, né, mostram aí também um consultório moderno e um aparelho de radiografia atrás, né, da cadeira para fazer as radiografias ali. E também a turma se preocupava muito com a prevenção, né? E tinha um cara chamado Willow Miller, ele era um bacteriologista, que esse cara aí, ele foi a primeira pessoa, passou aqui rápido demais, ele foi a primeira pessoa que se preocupava também, não a primeira, mas uma das primeiras pessoas que se preocupava com a prevenção, com a escovação, com a limpeza dos dentes, porque ele sabia que era uma bactéria que criava meios para desenvolver a cárie, né?
Ele era químico, físico e matemático. Então, ele morou na Pensilvânia em 1890, né? Que ele terminou os estudos dele, morreu. Ele morreu muito novo também, tá? Então, aí as universidades. Para encerrar a nossa aula, que ela é pequenininha, ela não é grande, ela tem aí alguns minutos agradáveis, algumas horas agradáveis, né? Passamos aí uma hora e pouco vendo essa aula. Mas para que vocês fiquem com mais conhecimentos, as universidades também foram muito importantes. Eu vou falar nas universidades na Inglaterra, em Estados Unidos, elas todas existiram antes do Brasil, né? Mas no Brasil também, o primeiro curso de odontologia foi criado no Brasil através de um decreto do governo imperial, assinado por Dom Pedro II. A corte portuguesa, quando veio para o Brasil, ela fez muitas coisas, né? Portugal, quando chegou aqui não tinha nada. Os portugueses, né? Aliás, a corte portuguesa, eles trouxeram muita arquitetura, trouxeram muitos artistas, muitos arquitetos, trouxeram ciências para o Brasil. Isso foi um desempenho muito grande. Então, o primeiro curso foi oficialmente criado em 25 de outubro de 1884, por isso que a data, né, de 25 de outubro é dedicada ao Dia do Dentista. Então, o ensino da odontologia foi vinculado no Rio, né, e Bahia, programado em 3 anos. Depois de 3 anos, passou para 4, né? Então, no Rio, o curso começou a funcionar imediatamente, né? Mas a separação entre a odontologia e a Faculdade de Medicina ocorreu somente em 1933. E no ano de 1947, a Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro passou a ser oferecida em 4 anos. A primeira turma de cirurgiões dentistas no Brasil se formou em 1951. A primeira turma de 4 anos, né? E, então, na Bahia, o curso teve início em 1891. E por deficiência de estrutura, onde fazer, e depois de muitas tentativas, ganhou a Faculdade da Bahia, ganhou autonomia. Você vê que primeiro que em São Paulo, né? Em 1900, um cara estudioso, Augusto Coelho Souza, considerado o pai da odontologia brasileira, publicou um manual odontológico que serviu de base para a formação de milhares de cirurgiões dentistas. Ali tinha como se restaurava um dente, como se colocava uma amálgama num dente, como fazia um curativo, os instrumentais mais utilizados, os produtos mais utilizados, as formas de cirurgia. Ou seja, ele fez esse manual, que era uma verdadeira bíblia para estudo de todos os cirurgiões dentistas aqui no Brasil. Vendeu muito, né? Em Belo Horizonte, a primeira Universidade Federal de Belo Horizonte, ela foi constituída em 1907. A fundação da Faculdade de Odontologia de BH e a instalação da Escola Livre de Odontologia, que era a mesma. A primeira sede aí está uma casa, né? Uma casa que foi transformada em escola. É bonito guardar essa história, né? E depois a segunda sede foi transferida para a Praça da Liberdade em 1913. E a terceira sede depois foi para a Rua Timbiras, perto onde que é o Pitágoras hoje. O Pitágoras antigamente. O Pitágoras era na Rua Timbiras. Eu não sei se esse casarão aí existe até hoje, se ele foi tombado ou se ele foi destruído, né? Foi arrancado daí. Então, essa escola era perto da primeira escola do Pitágoras, que era também no Timbiras. Eu estudei no Pitágoras em 1972, né? E já existia, eu estava fazendo o científico, né? E o pré-vestibular, eu fiz na Rua Timbiras, 1375. Era pertinho da escola de odontologia. Então, 2 coisas eu fiz, estudar no Pitágoras e conhecer a escola de odontologia. Então, eu tinha que ser dentista mesmo, não tinha jeito não. Tava desafiador já. E aí, a quarta sede, né, na Rua da Bahia, em 1500. A quinta sede, na Praça da Liberdade. Olha como que é a odontologia em Belo Horizonte. Eu estou falando da nossa história mineira, né?
aí na Cidade de Jardim, a sexta sede, né? E o prédio atual, né? Que onde se tem o moderno campus da universidade. Muito bonito, se alguém nunca foi lá, vale a pena, tá? E aqui, em Valadares, está a nossa universidade, Universidade do Vale do Rio Doce, às margens do Rio Doce, né, que é uma universidade onde eu estudei, muito interessante. E a primeira turma que se formou nessa escola foi em 1977. A escola começou lá no Vila Bretas, lá no MIT, onde tem engenharia. As primeiras aulas foram lá em 1975 e em 1976. Em 1977 nós fomos para as clínicas, e é onde é hoje a Univale, né? Lá no campus da Univale, o campus Percival Facquar, que chama, né? Então, esse campus ali foram construídas duas clínicas. Essas duas clínicas que vocês estão vendo aí, uma delas eu estudei. E só tinha uma sala de aula que era a sala em madeira. Nós assistimos às aulas em madeira e íamos para a clínica. Não tinha calçamento, não tinha nada, era barro puro. Só tinha calçamento onde foi construído as unidades. Foram as primeiras unidades a ser construídas no campus onde é a Univale. Então, a gente fez parte dessa história, como a primeira turma formada em 1979. Né? Muitas pessoas de Valadares, mas a maioria era de fora. E aí está uma lembrança, né? A primeira turma que foi formada, né? Nós tiramos a fotografia pertinho da clínica. E nessa primeira turma, sim, nós fomos 74 alunos formados, né? Entraram 100, mas foram saindo alguns, outros passaram em outros lugares. Então, eles precisavam de uma turma grande, né, também para dar dinheiro. Essa turma era dividida meia a meia, turma 1 e turma 2. E aí estão os nossos colegas. Hoje já temos uma, duas, três, quatro pessoas falecidas, duas meninas e três homens. Sendo que esses dois homens dessa turma informaram, os dois que faleceram são irmãos. Foram irmãos em vida aqui, né? O Cérvulo e o Servilho. Então tá aí, tem muita gente aí de Patinga, de Coronel Fabriciano, de Timóteo, tem pessoas aí de Patos de Minas, tem pessoas aí do sul de Minas, Três Pontas, Manhuaçu e diversos lugares, né? Tem de Uberaba. Então vieram várias pessoas para cá, né? Que acabaram até constituindo família aqui e moraram aqui, né? E para vocês conhecerem um bocadinho, antigamente a gente não usava nem luva, nem gorro, e era tudo feito à mão, menos cirurgia. Quando a gente fazia cirurgia, a gente não usava usava luvas e gorro. Mas agora, quando a gente trabalhava para fazer dentística, obturações, que a gente falava na época, né? Hoje nós falamos restaurações, nós usávamos a mão mesmo, lavava a mão e trabalhava, e sem máscara. Agora, para cirurgia, você tinha que ter máscara, gorro e luvas. Era o único momento, em 77, 78, 79, que a gente usava luvas. Esse aí foi meu primeiro paciente em 1978. É uma criança, esse paciente cresceu e ele ainda continua tratando comigo. Ele está aí em 2018, dentro da minha clínica. A forma de trabalhar é outra, a forma que a gente trabalha é outra, dentro da ergonomia, e o paciente está aí até hoje. E isso já passaram mais de 40 anos. Mês que vem vai fazer 41 anos que nós tivemos formatura. E hoje nós temos dentro da nossa história a terceira faculdade, a segunda faculdade Governador Valadares, Pitágoras, né? Tem a Federal, mas a Federal não tem um campus, né? Não tem um campus. Então eu considero essa a segunda universidade. É o local onde nós estamos trabalhando, onde estamos aprendendo, e posso dizer para vocês que eu sou muito feliz aonde eu estou hoje, que é nessa escola. E o nosso conceito aí é de formar bons profissionais e fazer com que uma história de vocês, né, também seja feita como a primeira turma e a segunda turma, porque vocês estão juntos. Na nossa segunda turma,
da faculdade, nós fazíamos junção de matérias, igual vocês, quando vinha um professor dar uma outra matéria, a gente fazia essas junções. E tudo se tornava muito gostoso, muito normal. Então, está aí um aplauso para vocês aí que estão fazendo esse mundo diferente, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta?